E para nós que ficamos aqui, então, os que não crescem mais só para os lados, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Os irmãos que já estão conosco há algum tempo sabem que eu gosto de fazer exposições sequenciadas nos livros da Bíblia. Então, já passeamos por alguns livros da Palavra de Deus e agora nós iniciaremos então a exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1. Nós sempre fazemos um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento, um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento. Depois de expor Amós, nós falamos um pouquinho a respeito então do tema de família, que na Igreja Presbiteriana do Brasil, maio é o mês da família. E aí então, terminado o mês de maio, nós agora iniciamos a exposição do livro de Atos. E hoje será do capítulo 1, versículo 1 até o 5. Atos 1, de 1 a 5, o texto usado para a mensagem desta noite. Acompanhe a leitura que eu farei do texto. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora que a Tua palavra está aberta em nossa frente, nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la, para que, sendo semeada com fidelidade em nosso coração, ela cresça, ela se desenvolva e nós frutifiquemos. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, o livro de Atos é um livro que dá continuidade aos evangelhos. Especificamente ao evangelho de Lucas. Por quê? Porque quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos é o mesmo evangelista Lucas. Então, aqui já há uma lição importante e preciosa. O livro de Atos não narra nada do que não seja a continuidade do Evangelho. Eu já quero que você compreenda isso, porque como nós vamos expor o livro todo, existem algumas linhas teológicas que fazem uma separação muito grande, primeiro, entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa separação, de acordo com a própria palavra, é indevida, não deveria existir. O Antigo e o Novo Testamento são uma continuidade. Existem aspectos de descontinuidade, mas os aspectos de unidade e continuidade são muito maiores do que os aspectos de descontinuidade. Essa é a primeira verdade. E outros querem fazer o livro de Atos um livro quase que separado do cânon da Escritura toda. Como se ele não devesse ser interpretado como uma sequência do Evangelho e dentro do seu próprio contexto histórico, gramatical, se é assim que eu posso dizer. Então, já a primeira lição que eu e você temos que aprender é que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que dá continuidade aos evangelhos. Ele não é um livro separado, ele não é um livro que vem para inaugurar uma fase que talvez os evangelhos já não tenham de alguma maneira deixado implícito, ou até mesmo explícito em alguns casos. Não. Eles vêm para dar, o livro de Atos, né, vem para dar continuidade àquilo que veio antes. Olha o versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, você já percebe que Lucas é o autor, porque o Evangelho de Lucas é assinalado, e nós lemos na liturgia, que ele escreve um coordenado relato
para dar certeza a Teófilo das verdades que ele ouviu. Como foi muito bem mencionado, Lucas não participou das coisas que o Evangelho relata. Ele não estava lá presencialmente. No entanto, ele fez o quê? Uma tremenda de uma busca, uma tremenda de um estudo, e ouvindo pessoas que estiveram lá, ele fez então um escrito que chamou-se Evangelho de Lucas. Lucas, então, já é uma segunda geração dos primeiros discípulos de Cristo Jesus. Mas ele vai verificar com quem esteve lá, com quem foi testemunha ocular do que aconteceu. E quando ele escreve a Teófilo, ele escreve para que Teófilo tivesse certeza das verdades que ele havia ouvido falar. Das coisas que ele já havia, de alguma maneira, escutado. E ele diz, não, isso que aconteceu é verdade. Porque aconteceu assim, assado, desse jeito, dessa forma. E agora, então, com este segundo livro, ele dá continuidade ao Evangelho. Quem é Teófilo? Nós não sabemos. Há várias teorias sobre quem seja Teófilo. Mas talvez a mais forte, e a que eu me inclino pessoalmente, é que Teófilo era realmente uma pessoa, um homem real, que estava ligada à corte de Roma. Tinha certa influência e tinha certo poder. E aí, então, esse homem, ele, interessado no Evangelho, ouvindo da mensagem do Evangelho, acabou tendo Lucas como sendo uma ponte para conhecer mais a respeito do Evangelho. E Lucas, então, escreve esses 2 livros para informar a Teófilo, para que ele saiba que tudo que ele escreveu é verdade, é real. Então, ele começa o segundo livro fazendo referência ao primeiro, para já mencionar essa unidade que existe entre Lucas e Atos, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. O ministério público do Senhor Jesus Cristo começa, ele chama os apóstolos, desenvolve esse ministério, morre e ressuscita. Quando ele ressuscita e é elevado às alturas, o ministério do Senhor Jesus Cristo na terra morre. Mas não o ministério do Senhor Jesus Cristo enquanto Filho de Deus ressurreto. Porque Lucas diz que ele começou a fazer as coisas no Evangelho. O que nos dá a impressão que ele continuou fazendo pelo Espírito Santo nos apóstolos e depois pelo relato da igreja. Já aqui vem outra lição preciosa, irmãos. Nós somos o que o Senhor Jesus Cristo continuou a fazer através do Espírito Santo. Nós, que estamos aqui agora, que ouvimos a mensagem do Evangelho, e por causa do poder do Evangelho, pelo poder do Espírito, o Senhor Jesus Cristo continua trabalhando, porque Ele está vivo. Porque Ele está presente em nossas vidas. Ele continua a fazer a sua obra e o seu trabalho. Ele começou nos evangelhos, mas Ele continua nos apóstolos e nos discípulos, pelo poder do Espírito Santo. Por isso que o Espírito é chamado de Espírito de Cristo. Quem envia o Espírito é o Pai e o Filho. Então o Espírito só realiza aquilo que o Filho deseja. Ele só realiza aquilo que o Filho já, de alguma maneira, determinou que fosse realizado. Alguém já disse, John Stott, um dos comentaristas de Atos, né, ele tem um bom comentário no livro de Atos, ele disse que, na verdade, o livro deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos, como ficou conhecido. Mas, de fato, a ênfase do Espírito no livro de Atos é enorme. Enorme. Por quê, irmãos? Porque como nós vimos que o Evangelho de Lucas relatou no seu fim, é através do Espírito que Jesus continua trabalhando no mundo. Primeiro em seus discípulos, depois na realidade em que a igreja está inserida. Veja, meu querido irmão, o Espírito só realiza aquilo que é da vontade do Pai e do Filho. Nada além e nada aquém.
Essa é uma doutrina extremamente importante para os nossos dias. Porque pessoas que pegam o livro de Atos para falar a respeito do Espírito, se esquecem que, na verdade, o Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho. E só realiza o que Jesus começou a fazer. Ele só realiza no meio da igreja o que Jesus começou a fazer. E Jesus agora, através do Espírito, realiza em nós. 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A ressurreição é um fato incontestável pelo Evangelho, irmãos. Jamais ela deveria ser questionada. Se você tira a ressurreição do Evangelho, você não tem Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo vai afirmar categoricamente. A ressurreição de Cristo faz parte integrante e essencial do verdadeiro Evangelho. Se você crê que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu e morreu na cruz do Calvário, padeceu e não ressuscitou, e não viveu novamente enquanto homem, você não crê no Evangelho. Você crê em qualquer coisa, menos no verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho é da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, perceba como é muito importante a doutrina da ressurreição, e a doutrina da ressurreição lá no primeiro século. Por quê? Porque já lá os evangelhos registram que houve rumores que Jesus não tinha sido ressurreto, que os discípulos roubaram o seu corpo. Já naquele ambiente. Os fariseus e os homens ligados à vida política de Jerusalém, eles começaram a inventar que, na verdade, os discípulos haviam roubado o corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque é óbvio, como assim ele ressuscitou? Como assim? Não, tem que ter alguma mutreta aí. Tem que ter alguma coisa. Mas não, irmãos. A fé verdadeira, a fé transformadora, a fé salvífica, é aquela que reconhece que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, padeceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia como homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós vimos isso no relato de Lucas. Por isso que nós lemos aquele relato que fala que o Senhor Jesus Cristo aparece para eles e eles ficam... Como assim? Não é possível, não deve ser. Olha aí. É um fantasma? O que é isso? Aí o Senhor Jesus Cristo, não, sou eu. Olha aqui a marca. Olha aqui. Está aqui, ó, crucificado, está aqui. Não dá. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Vocês têm alguma coisa para comer? Eu vou comer para vocês verem. E esse fato de Jesus comer com eles durante os 40 dias era para testemunho da sua própria ressurreição. Ou seja, Jesus Cristo ressuscitou num corpo real e verdadeiro. Ele não ressuscitou num corpo, assim, diferente. Como isso, pastor? Eu não sei. Eu não faço ideia. Mas o que eu sei? O que eu tenho certeza? Ele ressuscitou como homem no mesmo corpo que ele morreu. Dando-nos a esperança de que um dia nós também ressuscitaremos como homens e mulheres no mesmo corpo que nós morrermos. Talvez você nunca tivesse pensado sobre isso, mas você não vai ressuscitar uma pessoa diferente, irmão. Ah, mas não dá para ter uns quilos a menos, não dá para ter um cabelo diferente. Ó, Senhor, eu passei minha vida inteira com esse tipo de corpo, não podia ter um upgrade, né? Não podia ter um corpinho melhor, sabe quando você vai ticando ali? Como você quer? Eu quero olhos claros, eu quero tal. Não, irmão. Você ressuscitará no mesmo corpo que você viveu. Mas como? Eu não sei. Parabéns para mim, né? Que sou pastor e não sei. É verdade, eu não sei. O que eu sei? O que a Escritura registra. O que ela registra? Que o mesmo corpo que for ao pó
é o corpo que será ressuscitado. É o mesmo. Eu não sei como. Eu só sei que é assim. E isso me dá esperança, irmãos. Porque nós não permaneceremos na morte. Veja, o Senhor Jesus Cristo provou que a morte já é um inimigo derrotado. Ele provou que eu e você podemos ter esperança que qualquer coisa que acontecer conosco nesta vida não nos tirará a ressurreição eterna do mesmo corpo. No corpo que sofremos, é o corpo que teremos glorificado. O Senhor Jesus Cristo, então, é o quê? Ele é o paradigma, ele é o modelo pelo qual todos os cristãos podem ter a plena certeza que um dia ressuscitarão, que não permanecerão na morte, mas ressuscitarão com o corpo que morreram. Ressuscitarão como a mesma pessoa. Você não vai ressuscitar outra pessoa. Você vai ressuscitar a mesma pessoa. Talvez você tenha ficado decepcionado com essa informação agora. Mas talvez Deus te dê tanta capacidade de entender que você vai aceitar que vai ser feio para sempre. Né? Dizer assim, bom, Senhor, não tem problema, minha beleza vem de dentro. Né? Não tem problema, vou ficar com esse corpo mesmo, então tá certo. Nós não sabemos como isso se dará, irmãos, mas nós sabemos que o corpo semeado em corrupção ressuscitará em glória. Mas ele foi semeado assim, do jeito que eu e você somos. De maneira que eu e você nos reconheceremos na eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Nos reconheceremos. Nós nos reconheceremos porque nos conhecemos em vida. E conheceremos quem nós nunca tivemos conhecido. Mas é assim o apóstolo Paulo? Jamais eu tinha pensado que era desse jeito. Você está entendendo? Porque vai ser ele lá. Nossa, é desse jeito que Moisés... Nossa! Precisa de uma repaginada, talvez, né? A gente começa. Então perceba, meus queridos irmãos, a doutrina da ressurreição de Cristo para nós é essencial, porque ela é essencial ao Evangelho, ela é essencial para a nossa esperança. Ela é essencial porque todas as vezes que nós virmos a morte perto de nós, nós temos que nos lembrar da ressurreição. E nesse tempo a morte tem estado muito perto de muitas pessoas. E como que elas terão esperança? Vacinas? Eu tomei vacina. Eu preciso, eu tenho diabetes. Mas a minha esperança não está nisso, irmãos. Porque ainda que eu venha padecer e falecer, eu tenho certeza que Deus ressuscitará o meu corpo. Essa é a minha certeza. Essa precisa ser a nossa certeza. Eu tenho certeza que se eu me desgastar pelo reino nesta vida, eu vou ganhar um corpo novo. Mesmo que eu sofra qualquer coisa no meu corpo nesta vida, eu vou ganhar um corpo ressurreto, novo. Eu não tenho medo, eu não preciso de me desgastar por Deus e pelo reino. Essa é a notícia do Evangelho. 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes. Viu? Espírito, Filho e Pai. A Trindade Santíssima aqui. Explícita em Atos de 1 a 5. Explícita. É o Filho, o Espírito e o Pai. Todos com o mesmo propósito. Todos com o mesmo direcionamento. As três pessoas da Trindade, do único Deus verdadeiro. E são as três pessoas que agem em favor do seu povo. Que realizam a sua obra no seu povo. Não é só o Espírito, não é só o Filho e não é só o Pai. As três pessoas da Trindade agem em favor do seu povo. Lá naquele contexto, o Senhor Jesus Cristo pediu para que eles esperassem, ordenou para que o Espírito, quando fosse derramado, concedesse-lhes então poder de testemunho. Nós vamos ver isso ali na frente. Mas a obediência deles era necessário que eles ficassem até que isso acontecesse. Eles não sabiam quando isso ia acontecer. Tanto que a gente vai ver, uma das perguntas é, esse é o tempo que o Senhor vai restaurar Israel?
Porque ele acabou de dizer, fiquem na cidade até que outra promessa se cumpra. É uma promessa que vem do Antigo Testamento, mas é uma promessa que o Senhor Jesus Cristo faz aos apóstolos, que eles receberiam o Espírito Santo ali em pouco tempo. Eles deveriam aguardar esse dia. E pelo relato do livro de Atos, isso aconteceu. Assim como Deus nos dá promessas em sua palavra para que nós aguardemos acontecer, irmãos. Não de receber o Espírito, porque nós já o recebemos quando Ele nos chamou das trevas para a luz. Quando Ele nos converteu, nós já recebemos o Espírito. Essa promessa se cumpriu na nossa vida. Porém, nós aguardamos outras promessas, que ainda não se cumpriram. Mas elas nos são reveladas pela palavra. O que você aguarda? Qual é o seu anseio? As promessas do Evangelho ou qualquer outra promessa? Qual é a sua esperança? Que as promessas do Evangelho se cumpram ou qualquer outra coisa se cumpra na sua vida? Os apóstolos foram enchidos não só pelo Espírito, mas por uma esperança das promessas de Deus. Meu irmão, viva pelas promessas de Deus. Coisas que já se cumpriram e coisas que ainda vão se cumprir. Mas é a palavra que vai nos revelar isso. É ela que vai nos orientar nisso. E na nossa vida é muito fácil nós nos esquecermos da promessa de Deus, irmãos. É muito fácil nós nos envolvermos com a nossa realidade, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos sonhos, com tudo, e nos esquecermos das promessas do Senhor. E aí nós vamos fazer tudo e a nossa vida vai estar girando em torno de promessas que não são aquelas do Evangelho. Vai parecer que está tudo certo, quando na verdade o Evangelho está longe. Até que você talvez ali na frente reconheça, meu Deus, eu me esqueci das promessas do Evangelho. E Deus então retorna você ao lugar que você jamais deveria ter saído, que é a sua vontade. As promessas do Evangelho. Quando as coisas acontecem na nossa vida, quais são as promessas que você tem no seu coração? Quando as coisas acontecem na sua realidade, o que você anseia de verdade? Ou são as promessas do Evangelho, ou são outras promessas, irmãos. Nós vivemos de expectativas. Nós vivemos de esperança. Nós somos assim, Deus nos criou dessa forma. Se você não vivesse de esperança, você não tinha levantado hoje. Você tem esperança que vai ficar vivo o dia inteiro. Porque você levantou, você se alimentou, você fez alguma coisa. Você tem esperança que amanhã vai ser segunda-feira. E que você vai acordar e você tem que fazer um monte de coisa de novo. A esperança é intrínseca ao homem. E aí quando nós vivemos, nós vamos colocando expectativas e esperanças em várias coisas. Mas a palavra vem e nos diz assim, e as esperanças que você tem no Evangelho? Nas verdadeiras promessas de Deus? Você se esqueceu delas? Os apóstolos foram direcionados a lembrar das verdadeiras esperanças que eles deviam ter. Por isso que antes do Senhor Jesus Cristo passar esses 40 dias com eles e de alguma maneira levá-los a ter essa esperança, quando o Senhor Jesus Cristo morre e eles ainda não estão sabendo da ressurreição, o que eles fazem? Eles voltam a pescar. Falta de esperança. Eles voltam a pescar. Olha, o Senhor Jesus Cristo morreu, acabou tudo, agora nós vamos voltar a ser o que a gente era. O Senhor Jesus Cristo não nos dá esperança para voltarmos a ser quem nós éramos, irmãos. De forma alguma. As esperanças do Evangelho é que nós sejamos como Ele quer que sejamos. Quem Ele deseja que sejamos. E só essa esperança alimentada no nosso coração, dia após dia, é que vai nos transformar. Vai nos direcionar para confiar cada vez mais nisso. 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Batismo com o Espírito Santo é o fato do Senhor Jesus Cristo derramá-lo sobre o seu povo. É esse o fato. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que um pouco antes do ministério de Jesus acabar, ele dá um sopro
do Espírito na vida deles, para dar um gás final, vamos dizer assim. Sabe quando você está sem dinheiro e você coloca o carro só ali no limite da acender a luzinha? Está no limite de acender a luzinha. Porque você sabe que se acabar a gasolina, você está perdido. Então, o Senhor Jesus Cristo, no fim do ministério dele, com a esperança dos discípulos sendo minada por todas as coisas, ele concede o Espírito como um limite para que, quando viesse a plenitude do derramamento, eles entendessem o que estava acontecendo. E esse era um contraste do batismo de João. Porque João batizava com água, mas Jesus os batizaria com o Espírito. O contraste dos dois batismos é que um é o cumprimento do outro. O batismo de João preparava as pessoas para receberem o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. É essa a ideia. João, como precursor do Evangelho, veio para que então a plenitude do Evangelho estivesse entre nós. A pessoa e a obra de Cristo Jesus. E a obra de Cristo Jesus termina, vamos dizer assim, com o derramamento do Espírito. Porque ele continua a fazer essas coisas através do poder do Espírito derramado sobre o seu povo. Então, se nós pudéssemos dizer que um último ato ministerial do Senhor Jesus Cristo aqui na terra foi derramar seu Espírito. O último ato ministerial dele. É isso que o Evangelho está nos ensinando, é isso que Atos está nos ensinando. E agora, no poder do Espírito, nós somos conclamados a continuar. Não há, meus queridos irmãos, senhorio de Cristo. E não há verdadeiro cristianismo sem o poder do Espírito. Não existe. Ninguém poderá se tornar servo do Senhor Jesus Cristo sem a poderosa presença do Espírito em sua vida. Ninguém. É por isso que a promessa do Evangelho é de pregação da palavra, para que o Espírito seja derramado não só naqueles que já foram alcançados, mas naqueles que ainda não foram alcançados. E esse é um dos grandes temas de Atos dos Apóstolos. O senhorio de Cristo sobre todas as pessoas, em todos os lugares. O senhorio de Cristo sobre todas as pessoas, em todos os lugares. É um dos grandes temas do livro de Atos. Porque ele vai demonstrar que, através do Espírito, ele continua sendo Senhor e Salvador. É através do Espírito que pessoas são chamadas e pessoas são convencidas do pecado, da justiça e do juízo. E elas são anexadas ao povo de Deus. É por causa do Espírito que pessoas que antes estavam longe, distantes, e não queriam saber de Jesus e crente, evangelho, um dia são transformadas pelo Espírito e já não podem mais viver da mesma forma. Já não podem mais abandonar a igreja. Não há mais condição. Porque o Espírito poderosamente habitou na vida dessa pessoa, lhe deu uma nova disposição, um novo coração, que vai seguir a Jesus Cristo, irmãos. Que vai ser preenchido pela esperança do Evangelho. Que vai caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Essas coisas acontecerão com certeza em todos aqueles que receberem o poder do Espírito pela pregação do Evangelho. Que bênção, querido irmãos. Que bênção. Que coisa maravilhosa. Hoje as pessoas querem poder do Espírito em coisas que o Espírito nunca disse que atuaria com poder. Não é engraçado? Não é engraçado? Pessoas querem demonstrar o poder do Espírito em coisas que o próprio Espírito nunca disse que atuaria com poder naquilo. Horrível, terrível, vergonhoso até. Vergonhoso em alguns casos. Colocar o nome de Deus, da Santíssima Trindade e o poder do Espírito Santo em blasfêmias, irmãos. Em coisas abjetas. Que a palavra nunca disse que o Espírito faria.
E nunca disse que era poder do Espírito realizar. Mas pessoas creem que é assim que o Espírito age poderosamente. Elas estão enganadas. Elas não sabem o que estão dizendo. E elas envergonham ao Evangelho. Porque o Espírito realiza aquilo que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer. O Espírito é o Espírito do Pai e do Filho, que dá poder para a igreja, principalmente para testemunhar. E é isso que na semana que vem nós veremos com mais clareza. É o poder de você ser uma pessoa que você nunca foi, por causa dos seus pecados. É o poder de você ser transformado. É o poder de você se render ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. De alguém que andava longe dos caminhos dele. De alguém que estava perdido. De alguém que achava que esse negócio de Deus era besteira. É só através do poder do Espírito que isso acontece. De nenhuma outra forma. Não essas bizarrices que acontecem por aí. Para que você entenda e saiba o verdadeiro poder do Espírito Santo, será necessário se guiar pela palavra somente. Somente. Não haverá outro meio. Porque a palavra e o Espírito atuam juntos para que o crente seja fortalecido e viva de acordo com a vontade de Deus. Esse seria o verdadeiro empoderamento do Espírito. Só esse. Nenhum outro. Outras coisas que acontecem por aí são falsas, irmãos. Falcatruas. E nós denunciamos isso com toda tranquilidade. Porque a Escritura nos dá respaldo. Porque ela nos dá condição de olhar e dizer: o Espírito nunca disse que faria isso. Vocês têm blasfemado. Vocês têm achado que ser cristão é brincadeira. Só o Espírito é que transforma a vida de pessoas. Só Ele. Só o seu poder. Só o Espírito é que semeia no nosso coração a esperança para as verdadeiras promessas de Deus. Lucas escreve o seu evangelho para que Teófilo tivesse certeza das verdades que ele havia ouvido falar. E agora ele escreve Atos para que Teófilo tivesse continuidade nas verdades que ele entendeu do Evangelho. Porque é uma continuação. Como anda a sua vida, meus queridos irmãos? Todos os dias. Ela é uma continuidade do Evangelho? Nós vamos ver que o livro de Atos termina de maneira, parece sem haver um final, sem haver uma conclusão. Eu creio que é proposital. Porque Jesus começou a fazer. E Ele continua fazendo. Então o livro de Atos nos dá total condição de nós perguntarmos: o que o Senhor Jesus começou a fazer em sua vida, Ele continua fazendo? Ou você se esqueceu disso? O que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer na sua vida, Ele continua fazendo pelo poder do Espírito? É isso que o livro de Atos vai nos questionar, irmãos. Que nós vivemos pelo poder do Espírito. E que sem o poder do Espírito jamais nós poderemos ser pessoas que agradam a Deus. Verdadeiramente transformadas. Então, o que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer precisa estar presente em nossa vida, continuando a fazer pelo poder do Espírito. Se você crê que o Senhor Jesus Cristo ainda não começou a fazer nada na sua vida, clame. Clame. Senhor, eu quero que o Senhor comece a fazer na minha vida. Porque Ele começará a fazer. Ele começará a fazer. E Ele continuará a fazer pelo poder do Espírito. Só Ele poderá fazer isso. Mais ninguém, mais nada. E você confiará nele de todo o seu coração.
E você verá o poder do Espírito no Pai, no Filho e no Espírito. A Trindade habitará na sua vida de tal maneira que você entenderá o que é viver testemunhando do Evangelho pelo poder do Espírito. É isso que o Senhor Jesus Cristo deseja, que nós aprendamos e continuemos a aprender pelo poder do seu Espírito. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche os seus olhos. Logo depois da oração, eu impetrarei a bênção. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de começarmos mais um livro da Tua Palavra e por podermos, ó Senhor, livremente lê-lo e livremente aprender dele em culto público. Nós te louvamos por essa oportunidade porque somente a Tua Palavra nos traz as verdadeiras esperanças que o Espírito confirma no nosso coração. Te louvamos, ó Senhor Deus, porque o verdadeiro Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, morreu e ressuscitou, repousa sobre nós. Transformou a nossa vida, para que agora, transformados e dependentes do Espírito, nós continuemos a fazer o que o Senhor. Ajuda a Tua igreja a entender, ó Pai, essas coisas. Ajuda cada um a, compreendendo essas coisas, ter verdadeira esperança no Evangelho. Fortalece em nós isso, ó Pai. Dá-nos verdadeiro direcionamento pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, para, vivendo a nossa vida, demonstrarmos o poder que Ele tem, o testemunho que Ele causa. Tem misericórdia do Teu povo, ó Senhor Deus. Ajuda-nos. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção. Que o soberano Pai que nos elegeu, e seu amado Filho que nos resgatou, e o Santo Espírito que nos regenerou, estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Graças a Deus, irmãos, por mais um culto. Graças a Deus pela palavra. Queridos irmãos, eu tenho aqui alguns papéis de visitantes pela primeira vez. O primeiro nome aqui é o João Rios e a Maciele Rios, que são lá de Salvador, na IP Brotas. Muito obrigado, João e Maciele, pela vida de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Leve um abraço nosso lá para Salvador, na Igreja Presbiteriana de Brotas. Vocês vieram a passeio aqui para a nossa região? Sim? Estão gostando? Bom, né? E vem para morar? Não sabe, né? Deus sabe, né? Olha o testemunho do Espírito aí, já comunicou, tá vendo? Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje está igual Salvador lá fora, né? Então vocês estão bem em casa, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe ricamente. A Norma e o Cristiano Araújo, que são do Rio de Janeiro, na IP Itaboraí. Norma, Cristiano, muito obrigado pela visita de vocês. Deus abençoe ricamente. Vocês também vieram a passeio, nossa região? Sim, muito obrigado. Deus abençoe, mas com certeza com essa máscara do Vasco tem condição de comprar facilmente uma casa aqui e vai ficar com certeza absoluta, né? Amém. Muito obrigado pela presença. Levem um abraço nosso para a Igreja Presbiteriana de Itaboraí. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? E também temos o José Henrique e a Pamela, que são da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, lá no Recife. José Henrique, Pamela, muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Igreja Presbiteriana lá de Boa Viagem, levem um abraço nosso, tá? Muito obrigado. Vocês também vieram a passeio. A passeio está igual Fortaleza aqui lá fora, lá igual Recife lá fora, né? Que lindo, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Levem um abraço nosso. Muito obrigado, tá? Queridos irmãos, mais alguém nos visita pela primeira vez que não recebia o papel? Creio que não, né? Ok. Meus irmãos, temos alguns avisos a serem dados. O primeiro deles é que toda quarta-feira
nós temos feito estudos bíblicos presenciais aqui na igreja e por transmissão também no Facebook. Então, se você quiser continuar desejando aprender um pouco mais a palavra de Deus, nós temos um momento também de orações, oramos uns pelos outros. Então participe. Tem sido um momento muito abençoador. Se você não puder estar presente, mas quiser ainda ouvir um pouco da palavra de Deus, estudá-la, às quartas-feiras, 19h30, pelo nosso canal do Facebook, tem sido transmitido. Tá? E os nossos cultos, então, e a escola dominical, têm, pela graça de Deus, também continuado às 18 horas a escola dominical, e 19h30 o nosso culto. E nós temos ansiado por momentos, como o presbítero Jefferson mesmo mencionou, né, que nós tenhamos condição de colocar cada vez mais pessoas aqui para estarem conosco cultuando ao nosso Deus. Não precisamos ter limitações, por enquanto elas são necessárias, nós cremos nisso, mas também nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de estarmos presencialmente e de transmitirmos também o nosso culto ao vivo todos os domingos. Há algum recado que precisa ser dado ou lembrado que eu não estou me lembrando? Não? Ok, meus queridos irmãos. Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Eu quero cumprimentá-los ali na porta. Deus abençoe.